sei vocês, mas hoje, sexta-feira, olha, tô cansado. Nossa, essa semana foi puxado. Olha, não é reclamar não, mas olha, também, toda semana feriado, semana feriado, semana feriado, semana feriado prolongado. Essa vez não teve feriado nenhum. Nossa, cansei. Vocês cansaram também? Nossa. Bom, vou falar um fato que me deixou hiper feliz. Olha, essa primeira mensagem que eu vou mandar hoje, vou até respirar fundo. Ana Maria e Eliseu, sei que vocês estão assistindo esse jornal agora, assim como nossos amigos telespectadores que estão assistindo. Mas agora vem a parte mais interessante do assunto. Sabe onde? Em Atibaia. Olha só, nosso canal está chegando em Atibaia. Olha, tá aí, ficamos felizes, contentes. Ana Maria e Eliseu por estar nos assistindo. Obrigado, obrigadaço pela audiência e por estar nos assistindo tão longe e por gostar de ouvir as notícias aqui da região de Mogi Guaçu e todas as outras cidades que nos circundam. Olha, me deixou enormemente feliz receber essa notícia. Sabemos que vocês têm parentes aqui na cidade e assistem o nosso programa. Feliz mesmo, muito, muito agradecido. E vamos para frente que para trás vem gente. Nós estamos chegando à época de estiagem. O que é época de estiagem? É a época que as cresceram muito, primavera, depois vem o verão, agora vem vindo o outono e inverno. Ou seja, as plantas cresceram, frutificaram, floriram e agora a tendência dela é no inverno, consequentemente, vêm as queimadas. Mas eu não vou falar das queimadas. Eu vou falar que nessa época o frio costuma chegar para algumas pessoas. E o que significa? Significa que tem pessoas que são desprovidas de bens para se aquecer. Mas eu vou falar uma coisa em especial para vocês. Tenho agasalho sobrando? Vou pegar aquele mais feinho, mais rasgado e vou doar? Vamos verificar o que nós vamos fazer. Por que eu estou falando isso para você? Porque eu vou falar da campanha do agasalho, porém nós temos que pensar numa campanha do agasalho consciente. Vejam só que está começando a campanha do agasalho em todas as cidades do estado de São Paulo. Vejam só. O dia D da campanha do agasalho recebe doações no sistema Drive-Thru neste sábado. O dia D contará com 2 pontos de arrecadação presenciais. O primeiro será no supermercado Big Bom no Parque Cidade Nova, das 7h30 às 10 horas da manhã. Já o segundo será no Buriti Shopping, das 11 às 17 horas. Ambos os locais funcionarão sem sistema drive-thru. A campanha do Agasalho 2025 já está em andamento e seguirá até o dia 31 de julho, com diversos pontos fixos de arrecadação espalhados pelo município. Entre eles, Buriti Shopping, Fundo Social, Big Bom Supermercados, Doce Supremo, Sorveteria do Falcão, Sônia Calçados, Ponto Novo Supermercados, Paço Municipal e Câmara Municipal de Mogi Guaçu. Essas caixas são distribuídas praticamente em todos os órgãos da administração pública. Você sempre vai encontrar aqui em cima campanha do agasalho.
Mas antes de você colocar a roupa sua aqui, seu agasalho aqui, seu cobertor aqui, vamos fazer uma campanha do agasalho antes dela chegar aqui? Vá ao seu guarda-roupa. Vá verificar o que você tem em casa. Aquelas roupas que não servem, aquelas roupas que estão em bom estado de conservação, antes dela ser depositada aqui, verifique se o seu vizinho não precisa de uma roupa dessa. Verifique se seus amigos não precisam de uma roupa dessa. Verifique se no seu bairro não tem alguém que careça e precise de uma roupa dessa. Porque às vezes nós depositamos aqui e elas vão para locais incertos. Vamos olhar primeiro a nossa cidade. Vamos olhar primeiro a nossa comunidade. Vamos olhar o nosso bairro. Vamos olhar nossos amigos que estão próximos de nós. E quando for fazer a doação de uma roupa, não pegue aquela feia, rasgada, não. Pegue aquela que a pessoa possa vir a utilizar. E quando você for fazer a doação, faça literalmente de coração. Faça de coração. Não faz aquele negócio que você está entregando, mas esse aqui é do meu pai, é da minha mãe. Não, não. Se você tiver que fazer, faça. Eu vou dizer para vocês, na nossa última morada, não vamos levar nada. Não vamos levar comida, vamos levar a roupa do corpo e depois de um certo tempo vai alguém lá e vai rasgar e jogar fora. Não vamos levar nada. Nem o nosso corpo a gente leva. Então pense nisso. Tenha um coração puro de fazer isso aí. Beleza? Obrigado. Tá aí. Vamos para frente, que para trás tem gente. Vocês já começaram a ver o centro de Mogi Guaçu à noite? Vocês estão vendo que o centro de Mogi Guaçu à noite está tendo obras e ruas interditadas? Vejam só. A Comgás, Companhia de Gás de São Paulo, deu início na noite desta terça-feira, dia 14, às obras de remanejamento da canalização de gás em importantes vias do centro. Os serviços acontecerão sempre no período noturno, das 20 horas às 5h30 da manhã, inclusive aos finais de semana, e a previsão é que se estendam até a primeira quinzena de junho. Em função das obras, 5 vias centrais serão interditadas parcialmente: a Rua Sargento Aviador Oswaldo Fernandes, Rua Antônio Gonçalves Teixeira, Rua Apolinário, Rua 13 de Maio e Travessa Tristão Ferreira dos Santos. Segundo o engenheiro da Comgás, Ítalo Vinhas de Jesus, a operação é necessária para a adequação da infraestrutura urbana e exige a atenção dos motoristas que trafegam pela região. A companhia de gás, ela está fazendo uma reestruturação na distribuição de gás no centro de Mogi Guaçu. Está causando transtorno? Bastante. Não é pouco. Algumas ruas precisam ser interditadas porque eles colocam aquelas máquinas para fazer a perfuração de solo. Vou falar para vocês o seguinte. Essa empresa, ela deveria passar o know-how dela para o SAMAI. Porque essa empresa, quando ela chega na área central, ela faz buraco em tudo quanto é canto. Mas quando ela sai, ela termina, você parece que o asfalto mantém-se igualzinho como estava antes. Diferente do SAMAI, porque quando ele sai, ou fica o buraco, ou cratera, valeta ou lombada. O que vocês acham? E aí? Então, quando vocês estiverem no centro, vamos evitar o centro da cidade à noite. Eu não estou falando para evitar o centro da cidade. Vamos evitar o centro da cidade à noite. Por quê? Porque nós vamos ter ruas interditadas e você possivelmente vai ter que carecer fazer um pequeno desvio da área central. Assim, entre 10 horas da noite, 5, 5h30 da manhã.
Então, tá aí para vocês verificarem o que está acontecendo. Nossa, olha só. Mais um fato. Tentativa de latrocínio em Mojimirim. Vocês sabem o que é latrocínio? Normalmente a gente escuta as pessoas falarem assim: você viu, fulano foi roubado. Fulano foi roubado. O que é um roubo? O que é um furto? Ou, mais costumeiramente, o popular falando, você viu, ele foi assaltado. Foi tomado de assalto. Vamos verificar agora a reportagem e vocês vão saber o que é um latrocínio. O homem apontado como autor dos disparos que atingiram a vítima durante uma tentativa de latrocínio ocorrida na noite de domingo, dia 11, foi preso numa operação que envolveu policiais de São Paulo e Minas Gerais. A prisão ocorreu na rodovia Fernão Dias, quando o criminoso foi abordado em um ônibus que teria como destino o estado da Bahia. Investigações apontaram que o acusado teria iniciado a fuga depois de trocar tiros com policiais na segunda-feira, numa tentativa de abordagem na região do Jardim Sbeg, ainda em Mojimirim. Através de serviços de inteligência e monitoramento, foi apurado que ele havia embarcado em um ônibus de linha tomando rumo à capital. E na tarde desta quinta-feira, dia 15, embarcado em um segundo ônibus que seguiria para a Bahia. O criminoso foi abordado e preso. Com ele, foram encontrados ainda quase 1 quilo de pasta base de cocaína e cerca de 900 gramas de maconha, R$ 1.009 em dinheiro e um aparelho celular. Se vocês encontrarem com uma pessoa que estudou direito, vai falar assim: furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Aí vai falar assim: mas usou arma. Então vamos lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência. Usou uma arma, usou qualquer objeto para empreender violência. E tem um fato mais grave ainda: praticar o roubo, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante o uso de violência, atentando contra a vida de uma pessoa, ou seja, latrocínio. Então, praticou o roubo, atentou contra a vida de uma pessoa. Lembra quando nós mostramos aquela reportagem dos 2 marginais que adentraram uma casa e atiraram no marido e agrediram a mulher? Latrocínio. Agora eu pergunto para vocês: uma vida de uma pessoa vale isso? Compensa isso? Você pode ter certeza absoluta. Eu falo para vocês com experiência de mais de 30 anos de polícia. Nenhum marginal, nenhum bandido ficou rico com o crime. Nenhum. Ah, ele praticou roubo, foi para a cadeia, perdeu tudo. Perde tudo e mais um pouco. E veio aquela frase: o crime não compensa. Não compensa mesmo. Vocês querem ver uma agora? Roubo de máquina agrícola. Veja só. Criminosos armados invadiram um sítio localizado na zona rural de Mojimirim e roubaram 2 tratores na noite desta quarta-feira, dia 14. A propriedade fica próxima ao quilômetro 163 da rodovia SP-340 no bairro Garcês. O caso foi registrado como roubo qualificado, com restrição de liberdade das vítimas e participação de mais um autor. O crime teve início por volta das 19 horas, quando um dos criminosos, encapuzado e armado com revólver, abordou o caseiro do sítio nas proximidades da porteira. Sob a ameaça, ele foi forçado a entrar na residência, onde outros familiares foram rendidos, enquanto as vítimas eram mantidas reféns dentro de casa.
3 máquinas agrícolas foram retiradas do local, mas apenas 2 foram carregadas em um caminhão. Até o momento, ninguém foi preso. O que acaba acontecendo aqui? Não sei se vocês já perceberam que nessa época do ano, parece que toda semana furto e roubo de tratores, máquinas agrícolas na área rural. Vai começar a época de colheita, rouba a máquina aqui e leva para o outro produtor e vende para o outro produtor. É aí que eu falo, crime não compensa. É igual quando nós falamos daquela tentativa de latrocínio em Mojimirim, que o rapaz cometeu em Mojimirim domingo, aí depois tentou fugir, foi pego pela PM entre Minas Gerais e São Paulo, bem ali no trecho da Fernão Dias, dentro do ônibus, querendo fugir para a Bahia. Agora, nós temos roubo de trator. Pega, tranca a família dentro de casa, vai, nesse dia aqui, pegaram 3 máquinas agrícolas, 2 embarcaram, uma não conseguiu embarcar, deixaram próximo da porteira do sítio. Quanto custa um implemento desse? Quanto custa uma máquina dessa? Quanto que ele precisou trabalhar para conseguir uma dessa? Aí vai marginais lá e rouba e furta. É o que eu falo. Está na hora de nós termos aquela lei do armamento bem mais favorável aos nossos produtores rurais. Tudo bem que eles podem comprar armas, mas muitos ainda têm um certo receio. Por isso que eu falo da importância. Encontrou marginal nessa situação, não faça nada muito assim violento, só dá um tiro no peito, o resto deixa. Deus toma conta. Eu sou a favor da vida. Eles não se dão valores à vida, os bandidos e os marginais? Simples. Só dá um tiro no meio do peito e deixa o resto. Deus julga. Não tem outra alternativa. Não tem esse negócio de ficar passando a mão na cabeça. A gente vai vendo cada coisa que, olha... Vocês vão ver daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, vocês vão ver o que nós vamos falar. É coisas mais absurdas ainda. Até daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você sabe qual é o animal mais perigoso do mundo? É o mosquito. Ele pode transmitir a dengue, zika, chikungunya. Para acabar com o perigo, elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras e pratos de vasos. Não crie seu maior inimigo no quintal. A MDTV para toda a família. Muito rock and roll. Muita adrenalina pra você. Muitos conselhos Novas ideias. e convidados. Com muita balada e azaração. Música bonita aqui na MDTV. O programa é feito para você de casa. E claro, muita informação de Mogi Guaçu e região. Vem curtir com a gente a MDTV. Rotavírus tem vacina? A vacina de HPV é só pra meninas? Quem toma tríplice tem que tomar varicela? Tá com dúvidas? Chama o VAR. Que VAR? O Vacina. Quando a gente tem dúvidas, a gente chama o VAR. Então, o Vacina Sem Dúvidas é tipo o VAR. No site Vacina Sem Dúvidas, você fica sabendo tudo o que precisa para proteger toda a sua família. Vacinas são fundamentais para garantir a saúde de todos. Corra até o posto de vacinação mais próximo. Governo do Estado. São Paulo, são todos. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Antes de eu ir para a última matéria, eu vou falar sobre um assunto que está rodando a internet. Para cá, para lá, para cima, para baixo e vai. Coloca para nós aqui as fotos dos bebês. Vamos lá.
Vocês já ouviram falar desses bebês? Às vezes, quando eu estou andando em lojas do shopping, assim, eu começo a ver, parecem naturais. Se você não prestar bem atenção, você vai falar assim, é um bebê realmente. Você só percebe que literalmente é um boneco, que é uma boneca, porque você vê que não mexe, você vê que é mecânico. Aí o que acaba acontecendo? Não tira foto deles aqui não, eu vou só fazer uma encenação. Coisas que não dá para acreditar. Quando ainda era criança, tinha uma boneca que chamava Andinha. Ela ficava assim. Ela andava, depois você mexia nela, ela voltava. Tinha uma outra que você virava ela assim, ela dormia. Você levantava, ela e ficava nessa brincadeira que passava o dia. Chegava no final do dia, acho que a boneca estava até com dor no olho, tanto que ela abria e fechava o olho. Mas é aquela história, era boneca. Tratávamos como bonecos. Era brinquedo. Cansou, pegava o brinquedo, colocava na caixa e guardava. Pegava o brinquedo, levava num local e deixava. Agora estão pegando esses bonecos e querem pressionar o poder público para, quando eles cansarem do boneco, querem levá-lo para a creche. Querem que tenha um hospital para consertar boneco born. Querem um lugar para brincar com os bonecos born. Que o dinheiro público seja investido para os bonecos born. Não é boneco. Não é gente. É absurdo o que está se comentando. E tem gente que vem e fala que isso é do poder público. Quebrou, conserta. Se você comprou o primeiro, compre o segundo se esse já apresentou defeito. Ai, mas eu adquiri um carinho por ele. Eu adquiri um carinho pelo meu carro, pela minha caneta, pela minha cama, pelo meu sofá. Mas eu não vivo por isso. Agora, criar uma creche? Nossas crianças não têm creche. Nossas crianças não têm escola. Nossos idosos não estão tendo tratamento médico. Pega a foto da mulher. Ontem. Tem aí? Se tiver, põe. Da cama. Eu quero a da cama. Se tiver, põe a da cama, que nós mostramos ontem. E vem falar agora. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma mulher sangrando, 74 anos, 72 anos. Ela está sangrando por baixo. E agora estou vendo pessoas querendo creche para um boneco, enquanto nós temos idosos sem atendimento médico. Isso aqui na nossa cidade, nem estou falando fora. É o que eu falo, a internet é coisa que não dá para a gente esquecer. Família não chegou a nos procurar, publicou pedindo ajuda, Soprício, tá aqui, ó. Agora vem falar dos bonecos. Pode colocar os bonecos de novo aí. Creche, hospital, área para eles brincarem.
Eu acredito que está faltando um pouco de vergonha na cara para algumas situações. Eu acredito que tem pessoas que não sabem nem o que é caráter. Está aqui, ó. Não sei se eu estou falando besteira. Se eu estiver, abro mão e me curvo se alguém me provar diferente disso. Agora eu vou falar de uma coisa e eu peço à direção do jornal que, por favor, não fale aquela frase bem que você falou. Lembra quando nós comentamos com vocês que os vereadores iam ampliar o horário de funcionamento do comércio, que iam aprovar e aprovaram a ampliação do horário do comércio? Vocês acham que eu estou falando mentira? Coloca de novo a matéria que eu falei, se eu não estiver enganado no meu prazo, dia 1º de abril. Veja a matéria que eu falei, dia 1º de abril, hein? Bom, a gente está aqui na sessão da Câmara Municipal no dia de hoje. A gente veio acompanhar a votação da Lei de Flexibilização do Horário do Comércio e a gente está muito feliz. A votação foi muito favorável para a gente, foi aprovada por unanimidade por todos os vereadores. Então a gente só tem que agradecer à Câmara Municipal, a todos os vereadores por essa aprovação. Vai ser muito importante para o comércio local. Nós, da associação, vamos fazer o possível, né, e o impossível para ajudar a fomentar o comércio. É por isso que a gente queria toda a aprovação dessa lei. Muito obrigada. Presidente da Associação Comercial de Mogi Guaçu, vamos fazer a seguinte pergunta agora. Vamos lá. Estão aprovando o comércio aberto até as 22 horas. Shopping aberto às 22 horas. Conglomerado de lojas aberto até às 22 horas. Vamos verificar o comércio do centro da cidade. Vamos verificar o comércio do centro da cidade. Trabalhadores foram consultados para aprovar essa legislação? Os funcionários foram consultados para ficar aberto até às 22 horas? Segunda coisa, vamos ter zona azul até às 22 horas? Porque estão falando em incrementar o comércio até 22 horas, mas vamos verificar. Vão querer cobrar também estacionamento até às 22 horas? Que outras circunstâncias vão estar protegendo os usuários que vão lá? Segurança. Vai ter segurança para esses estabelecimentos estarem funcionando até 22 horas? Ou às 22 horas a polícia vai para a periferia para combater o tráfico nas biqueiras? Tem câmeras no centro de monitoramento? Então vocês estão vendo que criaram algo e ninguém se preocupou com o restante. Sabia que ia aparecer essa. 45 dias depois do que eu falei, 45 dias depois do que eu falei, o que o comércio do centro está querendo? O que o comércio do centro está nem suplicando? Segurança pública. Eu falei que vocês vão ampliar o horário do comércio. E a segurança. Falei isso há 45 dias. Comércio se reuniu, a associação comercial se reuniu, colocaram a polícia militar, colocaram a guarda civil municipal e colocaram a Secretaria da Segurança Pública do município para discutir segurança na área central. Beleza? Tá bom. Então vamos começar primeiro pelo primeiro fator. Todas as festas são no Parque dos Engás, não na área central, não aqui na área central. Segundo fator, vão elevar o horário comercial até 10 horas da noite. Se não colocam segurança até as 18, quiçá até as 10 horas da noite.
Porque à noite, a polícia ela tem a tendência já de começar a ir para os bairros, sair das áreas de concentração de público e ir para os bairros. Ou seja, já deixa a área central. Terceiro fator, cadê as câmeras de monitoramento que a prefeitura tanto fala? Cadê as câmeras de monitoramento que a prefeitura tanto fala? Eu falo e respondo agora. Cadê o trabalho que a Guarda Municipal tinha que fazer com essas câmeras? Aí aparece o comandante da Guarda e dá aquela sugestão absurda. Cada um tem que colocar o seu alarme sonoro lá para disparar. Esse alarme está interligado com algum lugar? Não. Tem tanto alarme disparado em tudo quanto é canto. O alarme de frente à minha casa que dispara, eu já nem vou ver mais de tanto que dispara. Então, ele tem que colocar alarme sonoro. Para quê? A guarda não vai, a polícia militar não vai, ninguém vai. Cadê as câmeras de segurança? Não estão funcionando. Com toda certeza, as câmeras de monitoramento do centro não estão funcionando. Ou se estão funcionando, olhando essas câmeras, não deve ter inteligência ou trabalho inteligente junto a essas câmeras. Pois se está aumentando tanto índices de furto na área central, alguma coisa está acontecendo. Ou seja, não estão analisando fatos que possam inibir. Estão querendo imputar responsabilidade aos comerciantes. Vereadores, ampliar o horário. Aumenta a falta de segurança. Não adianta querer tudo e não proporcionar nada. Vá na área central. Vá você na área central. Esteja você na área central. Você vê aqui guardas civis municipais a pé? Não. Não vê. Se você tirar a viatura do guarda municipal, ele não vai trabalhar. Ah, mas precisa da viatura. Tem radiocomunicação ou não tem? Pegar a viatura e ficar rodando nesse pequeno espaço? Ou é melhor colocar uma pessoa a pé e fazendo realmente um trabalho comunitário, conhecer quem são literalmente os moradores de rua, porque nós sabemos que a maioria desses furtos são praticados por pessoas desocupadas. Está aí, ó. Mas mais uma vez eu vou falar, cadê as câmeras de segurança? Não estão funcionando? Estão? Se estão, quem que está atrás dela? Não está olhando ou não está vendo? Ah, mas colocaram câmeras até com detector facial. Eu sei que em Mogi Guaçu tem câmera que identifica se você estiver dirigindo com o celular na mão. Mas para pegar bandido não tem. Para pegar dinheiro tem. E vão colocar a zona azul aqui para proporcionar segurança? Não, para arrecadar mais dinheiro. Não adianta, senhores. Toda ação tem a sua consequência. Eu falo para vocês. A prefeitura gastou muito nos 4 primeiros anos. Hoje não tem dinheiro para pagar ninguém. Lembra que eu comentei que faz 5 meses que eles não estão pagando ninguém? Está aí, ó. Senhores, nossa sexta-feira chegou. Nosso jornal também vai chegar ao fim. E assim vamos encerrar o jornal de hoje. Agradecemos a todos. Muito, muito obrigado. Excelente final de semana a todos. Não esqueçam, nós vamos ter um
final de semana, que vamos passar os melhores momentos dos nossos jornais durante a semana. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira.